Olá, amigos! Bem-vindos à 22ª edição do programa Espiritismo Agora, nesta série intitulada Mediunidade. Um programa feito para você que gosta de estudar e conhecer a nossa realidade espiritual. Estamos realizando o programa sempre, repetimos, de acordo com as obras de Allan Kardec. Nesta série, segundo o nosso roteiro, vamos tratar de um dos assuntos importantes e que se traduz por verdadeiro desafio à capacidade de interpretação da humanidade e também dos nossos cientistas. Vamos falar sobre o sono, os sonhos e mediunidade. A psicologia se envolve e explica também, à luz do conhecimento da ciência, esse assunto relacionado com o sono. E para a psicologia, então, segundo esses técnicos de dicionários que nós salientamos, o sono se caracteriza por um estado muito especial do corpo físico, do organismo, como está ali denominado. E de acordo ainda com a psicologia, nesse estado ocorre a inatividade do corpo, isto é, não há reações à sensibilidade. E diz mais, tanto a psicologia como a psicanálise, que é quando existe uma redução, uma diminuição da consciência à reação dos estímulos sensoriais. Isso é uma coisa muito importante do ponto de vista da ciência para nós entendermos como é que funciona esse assunto ligado com o estado de sono e o corpo, as reações do corpo físico. O grande cientista, psicanalista, Sigmund Freud, através de um dos livros seus mais importantes, se não o mais importante, intitulado A Interpretação dos Sonhos. Para Freud, todos os sonhos têm o seu significado muito especial. E é quando ele apresenta, então, nessa teoria da consciência, da pré-consciência e da inconsciência. Como nós sabemos, a ciência procura investigar para chegar a uma conclusão e até mesmo para cuidar, para tratar dos dissabores, né, e das enfermidades decorrentes desse estado quando isto existe. O outro cientista que nós conhecemos, que o mundo conhece, é Jung. Jung, ele realmente apresentou, através de um livro intitulado Fundamentos da Psicologia Analítica e, portanto, da psicanálise, visto que ele fora um companheiro muito de perto de Freud, né? E deixa a teoria de Freud e, inclusive, a sua forma de tratar os pacientes para criar uma metodologia muito própria para isto. Ele fala que os sonhos não seriam apenas reveladores de desejos ocultos, falando desse assunto ligado com as interpretações de Freud, mas sim uma ferramenta da psique, isto é, da alma, que busca o equilíbrio por meio de uma compensação. Vejam que são duas correntes, dois caminhos para explicar, para dar uma explicação a respeito do sono e dos sonhos, fazendo esta ligação. Já a psicologia espírita, pela experiência que teve no trato com esses assuntos, tanto do ponto de vista das informações dos espíritos, quanto das suas próprias observações, Allan Kardec, então, inaugurando esse assunto do ponto de vista psicológico, à luz da doutrina espírita, vai dizer no Livro dos Espíritos, na pergunta 405, e no capítulo 8, aliás, já queremos dizer que é um convite para você que gosta deste assunto e gosta do exame dessas matérias à luz da doutrina espírita, que leia com particular interesse esse capítulo escrito por Allan Kardec e as perguntas e respostas dadas nesse capítulo. Então, Allan Kardec vai escrever o seguinte: não se deve esquecer que, durante o sono, a alma está sempre mais ou menos sob a influência da matéria e, por consequência, não se afasta jamais completamente das ideias terrenas. O que significa
que o espírito, então, com um procedimento que vamos explicar daqui a pouco, ele, afastando-se do corpo físico, de qualquer forma, fica retido às experiências aqui da vida existencial, da vida material. E, portanto, na sua lembrança está sempre presente os acontecimentos, digamos, as peripécias do mundo material, visto que as suas preocupações, os seus interesses, seus gostos e preferências e também os acontecimentos que se traduzem por impactos psicológicos, segundo a ciência, então se revela nesse momento para o espírito. Sempre o espírito está ligado às coisas do mundo material, enquanto ele estiver vinculado à matéria. Essa é muito importante partir dessa premissa de Allan Kardec para chegarmos às conclusões do Espiritismo a respeito da parcial liberdade que o espírito tem em fazer novas experiências, agora teóricas, mas ainda ligados ao corpo físico com ideias aqui do mundo material. Conforme salientamos, o capítulo que devemos examinar com cuidado é esse capítulo número 8 do Livro dos Espíritos. E Kardec deu um título muito interessante, ele chamou de A Emancipação da Alma, ou simplesmente Emancipação da Alma. É claro que ainda estando encarnado, essa emancipação é muito relativa, parcial e transitória, porque o espírito ele se desloca do corpo, se afasta do corpo durante um certo tempo, mas depois deve retornar por necessidade da própria reencarnação, a fim de continuar fazendo as suas experiências aqui neste planeta. A pergunta 401 desse capítulo número 8, ela é muito interessante e eu peço a vocês que examinem também essa pergunta em conexão com as demais seguintes que Allan Kardec provocou junto aos espíritos. Durante o sono, os laços fluídicos que ligam o espírito ao corpo se expandem. Vamos entender, a partir desta informação do Espiritismo, que o espírito está sempre ligado ao corpo físico através dos fluidos ou de fluidos, que é um tipo de matéria muito sutil, que nós não temos ainda a possibilidade de ver, mas que existe pelo próprio processo de modificação da matéria original. Então, Allan Kardec escreveu, durante o sono, quando nós colocamos o nosso corpo para repousar, esses laços fluídicos que prendem o espírito ao corpo, eles se expandem. E é quando o espírito, então, pode se afastar até onde ele quiser. Não existe limite para esse afastamento. Repetindo, não existe nenhum limite para o afastamento do espírito junto ao seu corpo físico. Ele pode se afastar porque uma das propriedades dos fluidos e também do seu próprio perispírito é o da expansão, expansibilidade. Ele tem propriedade de retração, de expansão e de se moldar aos ambientes físicos, por exemplo. Obviamente a ciência não tem esse conhecimento ainda. Para a ciência que está vendo somente o corpo físico, o fenômeno está ocorrendo ali. E eles localizam isso, parte no cérebro, nos neurônios cerebrais, mas acontece que nós sabemos o agente principal é o espírito. É ele que promove, que provoca e que interfere nesse processo também. É evidente que de acordo com o grau do seu interesse, possibilidade e necessidade também. Outro detalhe interessante que nós temos que demarcar nesses estudos é que o espírito se afasta sempre temporariamente. Não há como romper esses laços fluídicos e depois fazer o espírito retornar ao corpo físico. Quando ocorre o rompimento definitivo dos fluidos que prendem o espírito ao corpo físico através do seu perispírito, quando isso acontece, ocorre o fenômeno que nós chamamos de morte física. Mas
não existe morte física pelo simples afastamento do espírito durante o seu sono. Porque a finalidade do sono é reparar o corpo físico das energias dispendidas durante o transcurso de um dia. E uma das formas de reposição é o descanso do corpo. É por isso que nós deitamos e é por isso que a gente diz que está cansado. No fundo, isso é um sinal que o corpo está mandando para o espírito de que é hora dele repousar, que é hora dele se refazer dessas energias perdidas. E depois de um certo tempo, então, o corpo ele se reabastece dessas energias, fica em condições, é por isso que o espírito pode retornar, e quando retorna antes do corpo físico descansar direito, a pessoa diz assim: eu acordei, mas estou ainda muito cansado. Não é o espírito que está cansado, é o corpo que está anunciando que ainda precisaria de mais tempo para a reposição dessas energias. Esse estado de sono e o sonho, então, que é um dos assuntos importantes aqui no estudo deste programa, é que o espírito, se libertando, se afastando um pouco do corpo físico, ele aumenta a capacidade de lembrança, que nós chamamos de memória. Então ele pode entrar em contato com outros espíritos, lembrar-se de acontecimentos de vidas passadas, vidas anteriores, acontecimentos anteriores nesta própria existência também. Toda noite nós nos afastamos do corpo físico e nos encontramos com outros espíritos, amigos, familiares, inimigos também. E o Espiritismo então está anunciando que nesse estado o espírito ele pode entrar em contato com outros espíritos. O sono liberta em parte o corpo, o espírito. Então, vamos mostrar essas próximas transparências só para dar uma ideia sugestiva, apenas com uma ideia de como o espírito se afasta e o que esse fluido, que ele fica ligado com o corpo físico. Apenas uma ideia para que você possa compreender mais ou menos como é que funciona este afastamento. Queremos, no encerramento do nosso programa de hoje, agradecer pela sua atenção e pedir para você que escreva para o nosso programa. Está aparecendo aí o nosso endereço e você então pode fazer as suas perguntas, suas observações, as suas críticas também. Pela sua valiosa atenção, simplesmente queremos dizer muito obrigado.